Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caribe Entrevista, onde nós recebemos os professores que fazem o BMEC ser como ele é. Me chamo Ana Carolina e hoje nós entrevistaremos ele. Um professor que muitos conhecem como o professor que trabalha no Itamaraty. Mas que, convenhamos, é o sonho de qualquer estudante de relações internacionais trabalhar lá, né? Mas ele é professor universitário da IBMEC e da UFRJ. Doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mestre graduado na PUC-Rio. Também é analista de Relações Internacionais na FUNAG, vinculado ao Ministério de Relações Exteriores. Pesquisador do Laboratório de Análise Política Mundial e do Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas. É muita coisa, mas ainda tem mais. E por último, mas não menos importante, autor de 2 livros: A Rede de Ativismo Transnacional contra o Apartheid na África do Sul e Democracia, Política Externa e Direitos Humanos, um estudo comparativo de Brasil e África do Sul. Caribe Entrevista recebe Pablo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, fico lisonjeado pelo convite. E eu não sabia que eu era conhecido como professor do Itamaraty, isso para mim é novidade. Então, assim, eu fico até meio que surpreso com essa informação. Até porque é importante ressaltar, eu não sou diplomata, então os alunos vão achar, não sou diplomata, eu sou pesquisador. Uma outra carreira que tem lá na Fundação Alexandre de Gusmão, que é vinculado ao Itamaraty. Uhum. Mas, de fato, eu trabalho lá no prédio, né? Muitos alunos já foram lá comigo em visitas. É sempre um lugar muito, muito legal. Infelizmente está fechado agora, mas por uma boa razão, que está em obra, né? Uhum. Depois da reforma vai ficar muito legal lá, o Museu Histórico, onde o Barão do Rio Branco trabalhou, morreu trabalhando. É um espaço muito bonito. Marechal Floriano, ali perto da Central do Brasil. Uhum. Já viu? Eu falo muito, eu vou falando aqui. Bom, mas vamos começar, né? Do começo, né? Como você percebeu que tem vocação para a área das relações internacionais? Olha, RI, na minha época, era uma coisa muito nova, né? Eu fiz parte da primeira turma da PUC em graduação. Então era um curso que tinha mais para mestrado e doutorado em 2 universidades particularmente. Na PUC tinha um mestrado já e na UNB. Então a graduação era uma coisa muito nova. A minha, eu não tinha a menor ideia, né? Eu fui assim, surgiu o curso e eu gostava muito de geografia, de história, de política em geral, eu tive sempre muito interesse e eu achei atrativa a ideia de relações internacionais. Né? Agora, eu não tinha muita ideia do que era, sinceramente, na época. Fui cair meio que de gaiato naquela situação. E descobri e acabei gostando. Quando comecei a fazer o curso, achei bem interessante. Né? Tinha, na verdade, o curso de graduação na Estácio, mas era um curso que eu não conhecia na época, mas era muito mais voltado para comércio exterior. E a minha pegada sempre foi mais política externa, política internacional, diplomacia. Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Poderia falar um pouco mais dessa sua formação? Tá, então, eu comecei lá na graduação em Relações Internacionais, na PUC, né, e emendei no mestrado. O curso da PUC é um curso que tem uma formação teórica muito densa, assim, então ele já meio que induz um pouco para quem gosta da pesquisa, da academia, a seguir esse caminho. Eu tive até uma experiência antes no mercado, no setor privado, né? Trabalhei com exportação como estagiário, mas eu não me senti atraído por essa carreira. E aí comecei a fazer fiz o mestrado também lá em Relações Internacionais. Uhum. Quando eu terminei o mestrado, teve o concurso, né? Que foi o concurso justamente... Foi o primeiro e até hoje que eu saiba, o único concurso exclusivo para graduados em Relações Internacionais. Uhum. Que foi o concurso da Fundação Alexandre de Gusmão, que é a FUNAG, né? Vinculada ao Itamaraty.
esse concurso foi, né, ele teve vagas exclusivas, então, para RI, e eu fui aprovado, fui para Brasília, no final, isso já depois do mestrado, né? Então eu tive essa sorte de terminar o mestrado, num momento que seria muito complicado, porque eu não teria nenhuma inserção profissional, né? E aí eu fui para trabalhar lá no Itamaraty, em Brasília, fiquei um tempo e depois fui transferido para cá, por uma costura minha com a instituição, né? Porque minha família é daqui do Rio de Janeiro, não da cidade, né? Do estado. E isso acabou sendo fundamental para eu me transferir. E nessa transferência eu dei muita sorte, né? Porque acabou quando eu terminei o mestrado. Quando eu consegui a transferência da FUNAG Brasília para a FUNAG Rio, que é lá no Palácio Itamaraty, eu fui indicado para uma entrevista para dar aula aqui no IBMEC, né? Foi quando eu comecei a dar aula aqui, e desde então estou dando aula aqui já há 12 anos. E no meio do caminho, aí decidi de fato fazer o doutorado, que é o momento mais de pesquisa mais densa, né? Que você tem que ficar. Eu fiz um doutorado, né, muito puxado, 5 anos. Fiz pesquisa de campo na África do Sul, fiquei 6 meses na África do Sul fazendo pesquisa de campo, que era o meu estudo comparativo, né? E aí no meio do caminho também, enfim, eu consegui conciliar essas coisas de uma forma difícil sempre, mas ainda assim contei com muito entendimento e flexibilidade das instituições que me aceitaram, né? Eu não sei se eu cheguei até o ponto final, porque aí depois eu tive a oportunidade de dar aula, enfim, em outras instituições também, na UERJ. Hoje também estou dando aula na UFRJ como professor substituto, né? Então eu vou caminhando nesses projetos todos paralelos, né? Como você consegue conciliar isso tudo? Porque assim, eu com uma faculdade só já fico maluco. Imagina fazendo um monte assim, trabalhando em um monte de lugar. Mas você faz 2. Exatamente. Pois é, essa coisa de conciliar, na verdade, assim, eu não aconselho isso não, mas eu contei muito com muita cooperação e bom entendimento dos humanos nas instituições, né? Aqui na IBMEC, né, a coordenação sempre me deu muito apoio, fui incentivado, né? Minha mãe desde o início falou, não, você faz doutorado, vai ser importante, sempre foi de fato um caminho que eu tive esse apoio. Na fundação também, né, tive muito entendimento. Eu pedi licença em determinado momento para fazer a pesquisa na África do Sul. Aqui eu pedi licença. Então, assim, a gente consegue conciliar a custa de sacrifício pessoal, mas também de entendimento institucional, né? Tem que ter instituições que te apoiem. Muitas vezes, eu acho que essa é uma coisa importante, que às vezes a gente tem instituições que não têm esse entendimento. Eu acho que isso acontece principalmente no caso de estágios, né? Muitos alunos aqui reclamam de que o estágio não entende a importância da formação acadêmica, e isso é bem delicado, né? Falando um pouco mais do Itamaraty, professor, muitos alunos aqui dentro da IBMEC possuem interesse de trabalhar lá. Mas assim, você poderia falar um pouco para nós assim, o que tem também para fazer lá? Porque todo mundo fala Itamaraty, diplomata, só. Entendeu? O que mais tem para fazer lá dentro, assim, tipo, o que você faz de fato lá dentro? Como é que é a dinâmica? Eu tomo muito café no Itamaraty. O Itamaraty é um espaço que tem várias atividades, né? Claro que a gente pensa inicialmente na diplomacia, porque até usando o termo diplomático, é o savoir-faire do Itamaraty, é a essência da instituição. Mas a gente tem toda a parte de trâmite de documentos, né? Inclusive tem os estrangeiros que têm que conseguir visto, essa parte mais documental, burocrática, também funciona lá. E tem a parte de pesquisa, que é onde eu me insiro, né? Que a fundação, a FUNAG, ela é uma espécie de braço acadêmico do Itamaraty. A gente publica os livros, né? A maior editora de livros de relações internacionais no Brasil é a FUNAG, né? E a gente organiza eventos, seminários, conferências. Tinha muitos que aconteciam aqui no Rio, mas isso diminuiu muito, enfim, desde o cenário de crise e tal, uma crise muito longa, né? Importante ressaltar, e depois pandemia, etc. Então, os eventos são mais em Brasília. E pesquisa, esse é o ponto
que é o que eu mais faço, que é a pesquisa no arquivo histórico do Itamaraty. Então a gente tem a missão fundamental de preservar a memória diplomática brasileira. Como que isso é feito? É um trabalho muito meticuloso. A gente tem um órgão da FUNAC, que é o CHDD, Centro de História e Documentação Diplomática, que é onde eu sou lotado hoje. Como servidor público da FUNAC, eu sou lotado lá no CHDD. A gente tem uma chefia que é o embaixador Gelson Fonseca, que é, inclusive, um professor também muito referenciado nas relações internacionais. Provavelmente vocês vão se deparar com textos do Gelson Fonseca Júnior. Tem um que é muito conhecido, que é a legitimidade e outras questões internacionais. E ele é o nosso chefe, e a gente basicamente decide assim, com uma equipe são 6 estagiários e eu e mais 3 pesquisadores, né? A gente decide quais serão as linhas de pesquisa que serão escolhidas no arquivo. O que tem no arquivo? Um arquivo tem as correspondências do Brasil com as demais embaixadas e consulados e legações no mundo inteiro. E essas correspondências são arquivadas. Então a gente tem documentos lá desde a época do Brasil independente, né? Na verdade tem documentos, se a gente for olhar a mapoteca, tem desde de antes do descobrimento até, né? Tem mapas de anteriores. Do descobrimento não, do achamento, né? Vamos dizer assim. Enfim, a gente trabalha então com esse trabalho, com essa pesquisa em fonte primária, em que primeiro escolhemos, por exemplo, um tema que a gente está trabalhando agora, a Guerra do Chaco, que foi a guerra entre Bolívia e Paraguai, nos anos 30. O Brasil mediou esse conflito, junto com a Argentina e Estados Unidos. Aí a gente pegou toda a comunicação de Itamaraty com La Paz, Assunção, Washington, Santiago, né, para entender como que o Brasil mediava esse conflito. A gente tirou as fotos dos documentos, transcreveu, os estagiários transcrevem, fazem atualização ortográfica e depois a gente publica em um periódico que é o Cadernos do CHDD. Então, basicamente, esse é meu trabalho. É um trabalho lá de formiguinha de pesquisa, né? E aí, chegando finalmente à sua questão, né? Dei uma volta danada. Para trabalhar lá no CHDD, é um processo seletivo que depende, enfim, a gente tem uma equipe de 6 estagiários hoje, não, 5, desculpem, 5 estagiários, só que o embaixador Gelson, ele delimitou que apenas estudantes de história, né, eu estou tentando convencê-lo de que os alunos de RI têm potencial e podem se interessar por pesquisa também, mas ele tem essa tendência, né? No Itamaraty, em geral, tem vagas para RI, que é a parte mais... Lá a gente tem, além do CHDD, né? Lá que eu digo aqui no Itamaraty Rio, né? Tem a mapoteca, o arquivo histórico, né? E eu já sei de alunos, conheço alunos aqui da IBMEC que já estagiaram, inclusive, no arquivo histórico, né? Tem um aluno que se formou agora, que foi para outro caminho da diplomacia subnacional, que é o Bernardo, que estagiou lá, que eu lembro. Esse processo é um processo que tem que fazer uma prova que fica disponível no site do Itamaraty. Eles abrem uma chamada lá, um processo seletivo que tem que fazer uma prova online e depois é alocado aqui para o Palácio Itamaraty no Rio. Então, são poucas vagas, mas eu sei que tem vagas disponíveis eventualmente. Tem que ficar ligado lá no processo seletivo que rola no site do Itamaraty. Pode ser trabalho de pesquisa no arquivo histórico, na mapoteca, como eu falei, até na biblioteca, ou então trabalho mais burocrático, que é essa parte de documentos que também funciona lá dentro. Eu já conheço também algumas... Teve uma aluna que eu me recordo da IBMEC também que estagiou lá. Agora não me recordo o nome dela, mas se eu a ver, eu saberei certamente quem é. Porque aí tem muito nome também, eu esqueço. Tudo bem. Mas realmente no geral, não são muitas vagas, né? Para quem gosta desse trabalho de fonte primária, assim, de trabalho, tem que ficar ligado lá nesse processo seletivo. Se a pessoa quiser ir para Brasília, aí é outra história. Eu tô falando só aqui no Rio. É interessante saber isso, porque todo mundo fala, que eu sou diplomata, é tudo diplomata. No Itamaraty só tem diplomata. Muita gente acredita nisso, então é bom você vir elucidar essa questão, professor. Mas agora vamos assim para
uma próxima pergunta, que é para aqueles alunos mais tímidos da sua aula. Você tem alguma dica para os que possuem uma certa dificuldade em argumentar, e até para aqueles que estão desenvolvendo um certo pensamento crítico, que é importante, assim, para, né, quem faz relações internacionais? A timidez ela pode se transformar em uma arma a seu favor, né? Porque a gente tem que contar com a empatia das pessoas e no geral, quando você está se esforçando, existe um entendimento, uma questão da natureza humana. A gente tenta deixar os outros confortáveis, né? Então, assim, acho que testar a timidez é muito importante para que você utilize ela a seu favor. Ninguém deixa de ser tímido. Você aprende a lidar com a sua timidez, né? É claro que assim, eu falando como professor fica mais fácil porque a gente aprende a meio que falar de uma forma mais tranquila. Mas a timidez ela vai sempre existir. A gente sempre pode eventualmente não estar num dia bom. Então meio que se deixar conectar com as pessoas. Acho que isso é o mais importante, né? Na comunicação em geral. Eu acho que tem um problema geracional que é o uso do celular como uma ferramenta, uma espécie de muleta em que você acaba utilizando para se sentir seguro em apresentações, por exemplo. Eu não gosto disso porque eu acho que isso inibe o seu desenvolvimento natural de uma fala que vai ser muito mais engajadora com o público em geral do que o uso do celular. O uso do celular, a gente estava até falando disso na aula um pouco, né? O uso do celular, ele deve servir apenas como um apoio, mas não como uma sustentação de tudo que você vai falar. Falando agora um pouco da formação dos seus alunos, quais são as principais competências e habilidades que você busca desenvolver neles? Pensamento crítico, certamente, de não simplesmente reproduzir, né, a informação sem problematizá-la, né? Eu acho que isso é muito importante a gente, em RI, entender as múltiplas possibilidades interpretativas do mundo, que é um mundo multifacetado, plural, cheio de possibilidades, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Outro elemento que, enfim, eu sei que existe toda uma dificuldade por conta do excesso, às vezes, de leitura, mas a leitura, ela naturaliza certos conceitos e o próprio jargão da área, né? Então você vai meio que conseguindo reproduzir aquilo no seu dia a dia e na aplicação dessa leitura crítica, né? Então a leitura é importante e esse poder de síntese quando a gente está falando, né? Que eu, por exemplo, não tenho poder de síntese, estou aqui, fico, né, falando muito tempo, mas o poder de síntese é importante para você conseguir fazer aquele fechamento dentro de uma narrativa ou de um storytelling, né? Que são formas mais atrativas de você conseguir engajar o público. E o que você diria para os nossos alunos, assim, do curso, que estão começando ou terminando o curso? Começando, são dois mundos bem diferentes. Né? Começando, olha, leia. Não deixe de ler, porque a leitura está se transformando em um problema mais estrutural, assim, que eu percebo ao longo do tempo, né? Nessa minha trajetória, eu percebo que existe uma resistência. Não sei se isso é algo por conta do próprio cyberespaço, do advento das formas de comunicação mais instantâneas, né? Mas acho que não perdeu a leitura. Tem até um vídeo do Will Smith que é muito engraçado, que ele fala duas dicas para sua vida. Ele corra e leia, né? Porque correr tem essa coisa, né, do exercício, de liberar serotonina e tal, para esporte, né? E leitura, porque leitura você vai também produzindo uma capacidade crítica, você vai aumentando o seu vocabulário, a sua memória, a sua capacidade de concentração. E quando eu falo leitura, não é só leitura, pelo amor de Deus, não dá para ficar só lendo, né, livros acadêmicos. Por isso que cria uma resistência, né? Porque fica, às vezes é chato mesmo. Então, sei lá, vai ler Machado de Assis, vai ler né, literatura em geral, romances, que ajuda muito. Né? Mas é a dica de quem entrou, né? Essa dica é geral para todo mundo, para quem entrou, para quem está saindo. E para quem está saindo, eu acho que enfim, é importante experimentar, não achar que a graduação é algo definitivo, né? Experimentar todas as formas do ofício, do exercício, né, do internacionalista, que é muito amplo. Você pode trabalhar numa ONG internacional ou você pode ser CEO de uma multinacional, né?
ou você pode ser um diplomata, ou você pode ser um professor, um acadêmico, né? Você pode também ser um servidor público de outros órgãos do Estado brasileiro, você pode trabalhar numa ONU, né? Em uma organização internacional, ser um funcionário público internacional que é cheio de vantagens e imunidades diplomáticas também. Então, tentar aquilo que vai te deixar de fato mais feliz. Bom, e há algum livro ou artigo que você considera indispensável para entender as relações internacionais? Algum livro? Tem vários, né? Do ponto de vista teórico, assim, eu gosto muito do Eduardo Said, né? Da leitura pós-colonial. Acho que é um livro muito importante para a gente produzir esse pensamento crítico, né? Para a gente questionar a forma como a política internacional foi constituída, né? Então, o fundamento ele está impregnado dessa mentalidade colonial, de alguma forma. Então, trazer isso para... Claro que a gente pode ficar um pouco chato com isso, né? Que vai ver pós-colonialismo e decolonialismo em tudo, mas eu acho que é uma obra fundamental, né? Meio que pioneira desses estudos pós-coloniais, né? A obra se chama Orientalismo, a invenção do Ocidente, do Oriente pelo Ocidente, do Eduardo Said, uma obra de 79. Nossa. Bom, para terminar nossa entrevista, para você, o que é ser profissional? Ser profissional ser profissional de RI ou profissional? Fica no seu critério. Porque pra mim o profissionalismo está muito vinculado à academia, né? Eu escolhi a academia por conta dessa possibilidade de interação, né? Com um público que tem interesse em conhecimento, né? Então, assim, essa iniciativa de vocês do Caribe de trazer o professor, de aproximar o professor, acho que ser profissional é humanizar as relações, né, e transformar essa aproximação em algo produtivo para a nossa vivência, né, profissional e social, humanitária, né, de uma forma mais ampla. Assim. Entendi. Gostaríamos de agradecer, professor, a você por compartilhar o seu conhecimento e suas experiências com a gente. E agradecemos você também, público que está nos assistindo até agora. Me chamo Ana Carolina e esse foi o Caribe Entrevista. E antes que eu me esqueça, siga a gente nas redes sociais para quando a gente publicar novos episódios.